Amém, queridos, a paz do Senhor mais uma vez. Como nós salientamos no primeiro vídeo que estaríamos fazendo 2 vídeos devido ao tamanho do vídeo, ficaria muito grande, e aproveitar a oportunidade para fazer uma correção no primeiro vídeo que nós falamos que a lição era a lição de número 8 de 21 de fevereiro de 2015. E a correção é que é 21 de fevereiro de 2016. O título da nossa lição, como nós já salientamos também, é a grande tribulação. A nossa lição, como de costume nós fazemos, é uma lição que está dividida em objetivo geral e objetivos específicos. Antes, eu quero também mandar um alô para o nosso pastor Abimael Almeida Mota, vice-superintendente da nossa, melhor dizendo, superintendente da nossa congregação e vice-presidente do campo de Lauro de Freitas. Mandar um alô e um abraço e agradecer pelo apoio que nos tem dado a desenvolver esse trabalho na Escola Bíblica Dominical. Então, queridos, como eu estava dizendo, a nossa lição esta de número 8, e os objetivos específicos da nossa lição são: os professores devem saber o que será a grande tribulação. Também os professores devem explicar com clareza a manifestação da trindade satânica na grande tribulação. Como já disse, repito, explicar com clareza a manifestação da trindade satânica na grande tribulação. E terceiro objetivo específico que deve ser alcançado é: como será o juízo de Deus sobre o mundo nesse período da grande tribulação. E o objetivo geral, que é o que abrange toda a lição, ele recomenda aos professores que mostre que depois do arrebatamento da igreja terá início a grande tribulação. Os professores devem focar nestes 4 objetivos, no objetivo geral, nos 3 objetivos específicos, e partindo do ponto do objetivo geral, que é mostrar que depois do arrebatamento da igreja se dará o início da grande tribulação. Este ponto os irmãos devem focar para que nós possamos nos orientar quanto ao tempo, em que fase do tempo estamos em relação à grande tribulação, em relação ao arrebatamento da igreja. Nós não podemos, na verdade, queridos irmãos, especificar uma data ou querer determinar o exato momento do arrebatamento da igreja, como muitos tentaram fazer e quebraram a cara e foram taxados como falsos profetas, e são falsos profetas, porque Jesus mesmo salientou dizendo que aquele dia e hora ninguém saberia senão o Pai que está no céu. Nem ele mesmo, como homem, quando aqui estivera, sabia o dia do arrebatamento da igreja. Então, queridos, partindo desse ponto, nós podemos nos localizar dentro do tempo conforme as Escrituras Sagradas. E para tanto precisamos fazer como fez o profeta Daniel. E é o profeta Daniel usado como referência no primeiro subtópico do primeiro tópico. E o primeiro tópico, falando nele, é a grande tribulação. E o subtópico é o que é a grande tribulação. Mas antes de começarmos a falarmos desse primeiro tópico, vamos dividir a nossa lição como de costume.
primeiro tópico da nossa lição, como já já temos dito, é a grande tribulação. E ele se subdivide em 3 subtópicos. O primeiro subtópico é o que é a grande tribulação. O segundo subtópico é a igreja passará pela grande tribulação. E o terceiro, melhor dizendo, só temos 2 subtópicos nesse primeiro tópico. No segundo tópico, este tópico é a manifestação da trindade satânica na grande tribulação. Este sim se divide em 3 subtópicos. O primeiro subtópico é a manifestação do anticristo na grande tribulação. O segundo subtópico é um governo único. E o terceiro subtópico é o falso profeta. Você vê que o irmão colocou como o falso, não os falsos. Esse será o pai de todos os falsos profetas. Esse é o falso profeta, que é o nosso terceiro subtópico dentro do segundo tópico. E o nosso terceiro e último tópico dessa lição é o juízo de Deus sobre o mundo, que também ele se divide agora em 5 subtópicos. São eles: o livro selado e a sua abertura. Depois o segundo subtópico é o segundo selo. O terceiro selo, o terceiro subtópico, o quarto e o quinto selo, o quarto subtópico, o sexto e o sétimo selo, o quinto subtópico, e o sexto e último subtópico desse tópico é as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Aí está a divisão da nossa lição muito importante e que deve ser bem aplicada para que nós venhamos estar bem localizados nestes eventos que estão prestes a se sucederem, prestes a ocorrerem. E para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, precisamos estar atentos e preparados e bem informados. Então vamos lá, queridos. No primeiro subtópico que é a grande tribulação. Porque de todos esses eventos relacionados a nosso assunto, o primeiro que ocorrerá é o arrebatamento da igreja. Logo após o arrebatamento da igreja se iniciará a grande tribulação. Mas nós queremos mostrar primeiro aos irmãos, conforme o profeta Daniel e o profeta Jeremias. Daniel, que é usado como referência para mostrar o período dos 7 anos, os últimos 7 anos, que é a última semana de Daniel. E esse último 7 anos é os 7 anos da grande tribulação, que é dividido em 2 períodos, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de uma grande perseguição. Então, para nós chegarmos a esse ponto dos 7 anos da grande tribulação, precisamos entender todo o período qual o profeta Daniel descreveu. E lendo também, entendi, conforme o profeta Daniel, no seu livro, no capítulo 9, que é referência da nossa lição, a partir do versículo 10, no qual nós queremos ler, para que os irmãos também, juntamente conosco, possam estar tirando a mesma conclusão ou conclusão semelhante. Daniel, no capítulo de número 9 e no versículo de número
de número 1, no versículo de número 2, ele diz assim: no primeiro ano do reinado de Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de se cumprir a desolação de Jerusalém, era de 70 anos. Esse primeiro versículo nós começamos a entender que Daniel, ele estava preocupado com o cumprimento da promessa que Deus fizera ao povo de Israel em relação ao juízo que viria sobre eles. E isso foi escrito pelo profeta Jeremias no capítulo de número 29 e no versículo de número 10, quando Deus, inspirando o profeta Jeremias, disse: porque assim diz o Senhor, certamente que passando os 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. O profeta Daniel, ele então, lendo essas escritas de Jeremias, ele entende que o tempo chegou, o tempo do cativeiro tinha acabado. E ele começa a orar, como ele mesmo descreve, começa a orar e confessar os seus pecados. Primeira coisa que podemos aprender, para entendermos as escrituras, fazemos duas coisas. O próprio Daniel diz, ele leu o profeta Jeremias e orou. Ele estava lendo, quer dizer, ele estava estudando e orando. E Deus lhe abriu o entendimento quando ele confessou as suas culpas, os seus pecados. E lhe mostrou que não era somente 70 anos do qual ele iria ficar sabendo, ele ficaria sabendo muito mais além. Aí o anjo Gabriel aparece na história, no versículo de número no versículo de número no versículo de número 21, lá no versículo de número 21, ele aparece no cenário da história e diz o versículo de número 21, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Quer dizer, a oração trouxe uma resposta de Deus daquilo que Daniel estava estudando, mas muito mais além. Daniel, pelos estudos, compreendeu que os 70 anos tinham acabado, porém não era somente isso, Deus queria dizer a Daniel muito mais. Aí no versículo do número 21, o anjo, que é chamado de homem Gabriel neste texto, ele passa a dizer a Daniel, e me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és homem, porque és muito amado. Considera, pois, as palavras e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar as transgressões e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Veja quantas coisas o anjo disse a Daniel que estaria acontecendo dentro de 70 semanas. E em seguida ele passa a dividir as 70 semanas.
no versículo de número 25, ele vai dizer agora: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Agora o anjo já dividiu as 70 semanas em duas partes. Primeiro ele disse 7 semanas e depois 62 semanas. E aí ele passa a continuar descrevendo. Diz: as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas estas assolações. Veja que o anjo fala a Daniel que estaria determinado 7 semanas e 62. 7 mais 62 dá 69, não dá 70. 7 mais 62 dá 69. E são determinados 70 semanas, não 69. Ele diz 7 no versículo de número 24, ele diz 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. No versículo de número 25 ele diz: sabe e entende isso, desde a saída para restaurar e para edificar Jerusalém, 7 semanas e 62 semanas estão determinadas. Ele divide as 70 em duas partes, 7 e 62, que vai dar 69 semanas, restando somente uma última semana, que é a semana da grande tribulação, que chega a 7 anos. Queridos, as 62 semanas se passaram, porque você vê na descrição de cima que as 62 semanas se findaria com a tirada do Messias, com a morte de Cristo, que é o Messias, e com sua ressurreição e ascensão para o céu. Se as 62 semanas se finda com a morte do Messias, então nos resta o quê? 7 semanas. Fica faltando 7 semanas, não? E estas 7 semanas, lendo, compreendo que ela se findará, essas 7 últimas semanas se findará com o arrebatamento da igreja, se iniciando agora a última semana, que é a semana da grande tribulação. Não podemos determinar quando terminará essas 7 últimas semanas, mas temos que estar atento ao fim dessas 7 últimas semanas. Entendo isso porque quando ele diz no versículo de número 25, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e os muros se reedificarão em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas será cortado o Messias. Ele não fala depois de 69 semanas será cortado o Messias. Ele fala de depois de 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo de um príncipe que há de vir há de destruir a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinada a assolação. E aí nós encerramos com a última palavra do anjo ao profeta Daniel, que ele diz: e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e essa é a semana da grande tribulação. Ele firmará uma aliança com muitos, esse muito aí é o povo de Israel. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ebolação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, isso até a consumação. E
e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o que é que eu entendo que nós estamos dentro das 7 últimas semanas finais? É determinada por povo judeu, porém, nós, como Igreja de Cristo, temos que estar atento a ela pelo fato de que ela só findará quando a igreja for arrebatada. Porque se a igreja não passará pela grande tribulação, como sua lição está ensinando, se a igreja não haverá de passar, como acredito que não haverá de passar conforme as Escrituras, então nós temos como parâmetro que as 7 últimas semanas, do qual o profeta Daniel fala no versículo de número 24, ela está ocorrendo dentro desse nosso período de igreja aqui na terra. Essas últimas 7 semanas, e ela se findará quando a igreja for arrebatada, se findará as 7 últimas semanas e se iniciará a última semana, que é a semana de 7 anos da grande tribulação, que ela se divide em 2 partes, sendo ela a primeira parte de uma falsa paz, onde o anticristo fará um acordo com Israel para que eles venham prestar cultos, e não bem o culto diretamente ligado ao anticristo, porque diz os estudiosos mais profundos que quando Israel percebe que o anticristo está exigindo adoração a ele, os judeus que não prestam adoração a nenhum outro Deus rejeitará a proposta, e o anticristo então se revelará como anticristo, e aquela falsa paz que tinha se findará e começará uma grande perseguição. E nesse tempo também nós estaremos vendo acontecer diversos eventos paralelos a isto, que é o juízo de Deus que se dará também neste período da grande tribulação. Então, queridos, este só é o nosso primeiro tópico. Veja que é uma lição muito grande, uma lição bastante proveitosa e rica em assuntos, mas nosso primeiro tópico, nós que não costumamos a fazer vídeos muito grandes, esse só é o nosso primeiro tópico, que está se tratando da grande tribulação, e nós encerramos nesse primeiro tópico recomendando aos professores que procure fazer uma síntese de todo o assunto, para que a lição seja bem explicada dentro de todos os seus tópicos, que são muitos tópicos, são bastante assuntos, e precisa ser esclarecido todos esses assuntos. Haja visto que em nossa igreja nós só conseguimos tratar destes assuntos dentro das escolas dominical, porque dificilmente se fala desse assunto em cultos de doutrina. Não que fosse errado, mas nós não ouvimos falar destes assuntos em cultos de doutrina, onde o pastor traria uma explicação dentro dessas questões. E na escola dominical é aproveitado para se tratar destes assuntos grandes, que precisa de um tempo bem longo para ser explicado com precisão. Então, queridos, Deus abençoe, que o Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor, que é Espírito da sabedoria, esclareça-nos e nos faça entender todas essas coisas que haverá de acontecer e as que estão acontecendo, para que os nossos olhos sejam abertos e estejamos atentos para todos esses sinais que nos dá um alerta de que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja amada. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.